Agitada hoje? Será? Eu nem tô agitada hoje. É verdade, também não. Pessoal, olha só, educação especial e inclusiva, tá? Como está estabelecido em lei, vai cair em todos os cargos. Então, todos os cargos têm lá no conteúdo programático educação especial e inclusiva. Então, a gente vai abordar de uma forma mais genérica. O contexto legal, então. Já está, né, direito à educação para todos lá na Constituição Federal, no artigo 205 e 206. Na LDB tem um capítulo que fala somente sobre educação especial. A Lei 8.069, que é o ECA, também trata de proteção integral, né? Porque independente de diagnóstico, essa pessoa é uma pessoa, né? É uma criança e esse diagnóstico ele vem posteriormente, tá? O decreto 7.611 de 2011, né? Que define a educação especial na perspectiva inclusiva. E a BNCC em 2017, que garante equidade e inclusão como princípios. Uma informação para título de conhecimento que vai ajudar vocês na prova. Qual é a diferença entre educação especial e educação inclusiva? Vocês sabem a diferença dos termos? Isso. A educação especial ela é uma modalidade de ensino e ela também é fornecida no AEE. Quando eu retiro esse aluno de dentro da sala e ele vai para uma sala onde só tem alunos com laudo e deficiência. Então, ele está dentro dessa modalidade da educação especial. Educação inclusiva é aquela que acontece todo o tempo dentro da escola. Então, incluir o aluno, flexibilizar uma atividade, né? O que o professor faz em relação a esse aluno, ele entra na modalidade de educação inclusiva, tá? Isso é importante saber definir os conceitos para as perguntas que vêm sobre o tema, né? Vamos lá, então. A educação inclusiva ela não se limita para garantir somente o acesso do aluno, né? Mas também condições para que o estudante participe efetivamente das atividades escolares, aprenda de acordo com as suas potencialidades, ou seja, é um processo contínuo que envolve adaptações pedagógicas, recursos, apoio especializado para assegurar o direito de todos. A escola inclusiva, ela entende que as diferenças entre os alunos, elas não são obstáculos, mas são parte da riqueza do processo educativo. Cada estudante contribui com a sua singularidade, diversidade, e a diversidade se torna um valor pedagógico e social, promovendo respeito, empatia e equidade. Então, a educação inclusiva, ela não é só para o aluno público-alvo da educação especial, ela é para todos da escola, para o professor, para os outros alunos, né? Conviver com uma pessoa diferente ou com várias pessoas diferentes faz parte de uma questão cultural. E isso é tão evidente na prática que antigamente, de duas formas, né? Uma positiva e uma negativa. Antigamente, todo aluno laudado, ele ia para a PAI, né? E como a gente não tinha convívio com isso, nós não frequentávamos esse ambiente que se chama PAI, nós criamos na sociedade um estigma de que essa criança ela tem um retardo mental, né? Que ela é retardada, que ela, né? Enfim, que ela tem uma deficiência, que ela é incapaz, né? Isso eu acredito que possivelmente não vai estar presente nas gerações futuras, mas até onde pega aí um pouco da minha geração, a gente ainda tem essas situações, que é uma desinformação, né? E isso reflete lá dentro da escola, quando eu chamo uma família e falo para ela, olha, leve seu filho lá na PAI, porque é o sistema público mais completo de terapia que a gente tem hoje. A gente tem neuro, a gente tem TO, tem fisioterapeuta, tem a parte pedagógica, tem até a psiquiatra, se fosse o caso, de atender os alunos. É completo. Se eu ganhasse uma vaga na PAI para minha filha, eu ficaria feliz. Mas aí qual é a resposta que a gente recebe dos pais? Meu filho não vai na PAI, ele não é retardado. E se ele ficar igual às pessoas que vão? Isso é muito comum, muito comum. A gente lida com esse discurso diariamente, inclusive na clínica, que entende-se que o pai tem um pouquinho mais de noção, que está procurando um tratamento para o seu filho. Ainda na clínica a gente tem esses discursos de que não vou levar meu filho na PAI. Então, de certa forma, a inclusão ela faz com que essa nova geração perceba que existem pessoas diferentes,
que existem transtornos diferentes. As crianças já conseguem identificar o autismo, conseguem identificar os cordões de sinalização, né? O cordão do girassol, o cordão com o símbolo do quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, né? Então as crianças veem nessa perspectiva. Então, se antigamente a minha mãe falava, né? Vocês faziam a gente passar cada vergonha. Ia no mercado, via um cadeirante, a gente ia junto com ele, né? E hoje isso é tão comum que as crianças, elas convivem dentro da escola, né? Se o aluno tem uma deficiência física, intelectual e tudo mais, elas já conseguem se perceber. Viu uma criança, mesmo que ela não está sinalizada, tá com um abafador, o outro aluno já reconhece. Então, essa inclusão, ela gera um ganho para toda a sociedade, ela não é apenas do aluno público da educação especial. Dai, eu vejo que eles respeitam muito esse tipo de criança, né? Os outros alunos. Sim, eles são solidários. Respeito por eles, né? Sim, ele cultiva, né, esse aspecto solidário nas outras crianças. No modelo de integração, o estudante precisava se adequar às normas e práticas já existentes da escola, muitas vezes sem apoio suficiente. Na inclusão, ocorre um movimento inverso. Então, a escola que tem que se reorganizar em relação ao currículo, né? Se precisar adaptar o currículo, a criança não domina tudo aquilo que está previsto no currículo, então a gente flexibiliza para essa criança. Metodologias, então, o meu aluno precisa de comunicação alternativa. É uma metodologia que eu vou implementar no processo de aprendizagem dele para que ele consiga se comunicar, né? Porque ele não oraliza, mas ele consegue se comunicar, ele entende esse processo de comunicação que vai muito além da fala, né? Então, essa é uma alternativa que a gente faz para adaptar a comunicação para a criança, né? Para acolher e entender as necessidades de cada aluno, garantindo seu desenvolvimento pleno. Essa é uma imagem que tem bastante quando a gente trata de inclusão, que são as etapas da inclusão. Então, antigamente, eles eram excluídos. Toda a sociedade ficava numa bolha e os alunos que tinham aula ficavam excluídos lá na PAI. Ou, né, na época não tinha AMA. Eu lembro que eu acho que o único órgão que tinha era PAI. Não sei se tinha outro. E tinha Amor pra Down, já é de algum tempo. O DEVIR, lá, o Deficiência Visual, também tinha algumas mais específicas, né? Para surdos, deficientes visuais e para deficiência intelectual ou física. Daí era apoiado na PAI. Minto, isso aqui faz parte da era que a gente ainda botava as crianças na fogueira, tá? Que daí a gente tinha todo um contexto histórico que isso era uma punição de Deus. Se você teve um filho com deficiência é porque você cometeu algum pecado, então Deus está te punindo, ele vai, né, te dar um filho que é deficiente. Muitas vezes as crianças eram escondidas, justamente por medo desse julgamento da sociedade. Depois a gente segregou, então colocou numa escola especial, é esse momento aqui da história da educação inclusiva. Agora a gente integrou eles dentro da escola e a gente está se encaminhando para a inclusão. Isso na prática. Por quê? Porque eles de fato estão dentro da escola, mas nem a escola, nem os profissionais, nem a sociedade, ela oferece recursos para que a gente de fato possa incluir, né? Para que isso aconteça de uma forma leve e do jeito que tem que ser. Então, muitas vezes eles estão só integrados, né? Quem é esse aluno integrado? É aquela criança que vem para a escola, fica 10 minutos dentro da sala de aula e depois eu tiro ela e levo para qualquer outro lugar. Aí ela fica numa sala até dar o horário da mãe vir buscar e eu levo ela lá para a mãe. Isso não é inclusão, né? A inclusão é eu ter um espaço ambientado para que essa criança consiga se desenvolver. Então, faz parte de muitas mãos, né? Não é uma pessoa só. Não tem como. Pode. A lei que regulamenta esse processo é a Lei Brasileira é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que ela é de 2008. Tá? Em 2020 saiu um novo documento atualizado, só que esse documento foi derrubado pelo STF. Por que foi derrubado? Eles queriam fazer a nova política que voltasse à segregação. Então, todos os alunos que têm deficiência seriam retirados da sala de aula e colocados numa classe especial. Escola especial. E aí, isso foi derrubado pelo STF pelo princípio de direito ao acesso à educação para todos. Tá? Caso caia algo nisso, a política de atualização de 2020 ela foi vetada. Não existe política. A única política que existe hoje ainda de educação especial é de 2008. A educação
inclusiva ela tem alguns princípios, né? Então, direito à educação em escola comum, esse é um princípio, todas as crianças elas têm esse direito. Acesso, permanência, participação e aprendizagem, né? Isso se constitui em todos os instrumentos que a gente tem dentro da escola, o PEI é um deles, né? Valorização da diversidade humana, atendimento educacional especializado, colaboração entre família, escola e comunidade e formação continuada para professores. A gente sabe que no município de Camboriú o AE ainda não está consolidado, né? Eles começaram a consolidar há algum tempo, mas não tem, a gente tem 8 salas vigentes, atuais, e algumas em projeção de serem abertas, mas ainda não supre, são 34 escolas. 35, né? 35 escolas. Seriam 35 salas de AE, né? E a gente não tem, a gente tem 8, olha só, não supre aí metade dessa carência. E algumas escolas, como eu falei para vocês já, o CAIC teria que ter 3 para dar conta da demanda dos alunos do CAIC. Então, a gente tem uma hoje lá. É importante falar aqui. Gente, até é importante que segunda-feira daí eu fomos dar formação numa escola que nos convidou. Segunda-feira à noite. E aí uma pessoa que estuda educação especial, ela falou a seguinte frase: era importante termos uma sala de AE aqui na escola para quando o aluno desregulasse colocar o aluno lá. Isso não existe, tá? A sala de AE, ela não é para isso. A sala de atendimento educacional especializado é para complementar e suplementar essa aprendizagem dele. Não é aula de apoio, não é aula de alfabetização, não é, onde faço para deixar o meu aluno com deficiência. Não. A sala de AE é um profissional, um professor, que está lá junto na unidade para pensar estratégias para aquela criança, de complementar essa aprendizagem dele, utilizando recursos. E suplementar, a gente só vai utilizar a suplementação para crianças com altas habilidades. Porque eu estou suplementando a aprendizagem, porque ele tem um hiperfoco tal. Então eu preciso suplementar essa aprendizagem para que ele consiga escrever. Então ele não escreve, mas ele fala 4 idiomas. Então eu estou suplementando essa aprendizagem. E assim, é importante entender que o AE ele funciona numa perspectiva de eliminar a barreira. Então, eu tenho o João não fala. O que é a barreira do João hoje? Comunicação. Então, eu vou trabalhar uma forma de comunicação lá no AE que eu possa compartilhar com a professora da sala dele, para que ele também tenha acesso à comunicação. Ele tem direito à atividade adaptada, mas a professora não faz. Então, ter uma comunicação com essa professora para entender qual é o motivo que ela não está adaptando, o que ela ainda não entendeu desse processo, ou se ela ainda não conhece o aluno. Nesse momento, a gente está sozinho com ele durante o atendimento. A gente pode trabalhar essa questão com a criança, de mapear as habilidades dela, e aí conversar com a professora, depois, posteriormente, para eliminar essa barreira pedagógica entre os dois. Então, é nessa perspectiva, identificar a barreira de aprendizagem, trabalhar em conjunto com o professor, com a família, com a saúde, se for o caso, é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de alunos com aula. E aí, na Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, ela fala quais são as barreiras que nós encontramos na escola, que são 7 barreiras. Dentro dessas 7 barreiras, ela vai traçar alguns princípios e estratégias para pensar o acesso à educação de todos. Então, esse documento, ele não pensa somente nas pessoas com deficiência, e sim em todos. E aí, um tema que possivelmente pode ser que caia alguma questão é sobre o desenho universal para aprendizagem, tá? Que tem nas apostilas, que mais conhecido como DUA. Mas nesse documento, ele não fala sobre o desenho universal para aprendizagem. Ele fala sobre o desenho universal. Então, ele fala e menciona o que é esse desenho universal no artigo 3, para pensar esse acesso à educação para todas as crianças. Que aí precisa só de 30 minutos para explicar a conjuntura toda do desenho universal que vai ficar para próximas aulas. É importante dizer para vocês que dentro do conteúdo programático da banca não está especificado nenhuma lei que trata inclusão. Ela está exatamente o tema da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É isso que traz lá. Então eles podem trazer qualquer coisa, que isso é um raio quilométrico, né? O DUA, só para vocês
conseguirem assimilar uma situação, vamos pensar em duas de estrutura física. A gente está aqui numa escola que tem 2 pavimentos, né? Quando essa escola foi projetada, quem projetou deveria pensar num desenho universal. O que é isso? Pensar que uma pessoa cega, ela vai conseguir chegar no segundo piso? Uma pessoa que não se locomove, ela consegue chegar no segundo piso? Uma criança com autismo vai conseguir chegar no segundo piso? Isso é desenho universal. Tu pensar numa estrutura para que todo mundo, independente da sua característica, tenha acesso a isso aí. Quando a gente fala em DUA dentro da aprendizagem, a gente fala o quê? Por exemplo, eu vou ensinar para vocês a questão do globo terrestre. Aí eu posso fazer uma aula expositiva aqui e falar para vocês que o globo terrestre é assim, assim, assado. Mas eu não vou alcançar alguns alunos. Se o meu aluno tiver uma deficiência visual, ele já não vai conseguir me enxergar. E se eu fizer uma maquete com todo o meu sistema solar, que tenha um negócio redondo lá, todo mundo vai conseguir usufruir desse recurso, todo mundo vai aprender. Então eu estou alcançando todos os meus aprendizes. Então, quando a gente fala na perspectiva do DUA, é pensar que, seja lá o que eu vou projetar, seja físico, ou seja pedagógico, seja de conteúdo, que seja pensado de uma forma que alcance todo mundo, independente da sua condição física, cognitiva, né? Aí se a gente pensar numa rampa, a gente tem a visão que a rampa é só utilizada pela pessoa que utiliza a cadeira de roda. Não, não é. A rampa, ela tem a perspectiva, então, do desenho universal, que dá acesso de todos. Uma pessoa obesa, uma pessoa idosa, uma pessoa deficiente visual, um cadeirante, uma gestante e assim por diante. Pensar nessa diversidade, né? Quando a gente traz alguma situação. Sobre a educação, ali eu falei para vocês da transversalidade, isso já caiu em concurso, então, né? Que a educação especial, enquanto modalidade, ela perpassa todas as outras modalidades, né? O público-alvo, então, da educação especial inclusiva são pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, aqui pode entrar o TDAH, dislexia, descalculia, tudo isso é transtorno, tá? Altas habilidades de superdotação também são público-alvo, oferecida preferencialmente na rede regular com a AE complementar. Só que tem uma situação aqui, não sei se alguém vai fazer para o AE. Dentro do AE, especificamente, essas pessoas aqui, com exceção do autismo, não se caracterizam público-alvos do AE. Por quê? O AE de transtorno, o AE atende especificamente o autismo. Outros transtornos não são atendidos. Ah, mas ele tem TDAH, não vai ser atendido no AE. Dislexia, não vai ser atendido. Descalculia, não vai ser atendido. Deficiência intelectual, sim. Porque daí ele entra como pessoa com deficiência, né? Ali, quando ele fala transtorno global do desenvolvimento, quando a lei foi criada em 2008, ela caracterizava síndrome de Rett, síndrome de... depois o nome daqui a pouco vem. Ela caracterizava outras síndromes para caracterizar o atraso desse desenvolvimento global. O autismo foi entrar depois no atendimento educacional especializado, devido porque mudou o DSM. Então, quando mudou o DSM, essa lei aqui é de 2008. Então, o DSM tem a última atualização foi em 2024, 2023? 20, foi por aí. A última atualização. Então, quem está caracterizado pelo DSM, que é um documento da saúde, essa lei está desatualizada. Por exemplo, deixa eu dar uma situação para vocês. Vocês já ouviram falar em síndrome de Asperger? Sim. O que é a síndrome de Asperger? Antigamente ela era síndrome de Asperger, hoje ela é o quê? Autismo nível 1 suporte. Então o DSM teve uma atualização, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, teve uma atualização e aí agrupou algumas síndromes, transtornos e deficiência. Por isso que a lei está um pouco desatualizada. Porque daí, por exemplo, síndrome de Asperger que aparecia nessa lei, hoje é autismo. Então ele caracteriza o atendimento educacional especializado. Por que não entra dislexia, não entra descalculia e outros transtornos? Porque é aprendizagem. Tudo que envolve leitura, escrita e conceitos matemáticos é transtorno de aprendizagem. Quem trabalha com transtornos de aprendizagem é o psicopedagogo, neuropsicopedagogo, tá? Então, esse público não é e não faz parte do atendimento educacional especializado.
Outra coisa, quando a gente se refere a uma criança com laudo, uma pessoa com laudo, o termo correto para essa pessoa é pessoa com deficiência, tá? Não é aluno especial, isso não existe especial, somos todos nós. O que é especial? Especial é a necessidade educacional especial. Então, ele tem uma necessidade que, ele está numa turma comum, eu vou fazer uma aula num projetor, mas ele tem uma deficiência visual. Ele precisa de um aparato em braille. Então, ele tem uma necessidade especial, que é utilizar esse aparato em braille. Mas a pessoa em si, a gente fala, a nomenclatura correta, é pessoa com deficiência, tá? Isso também talvez caia. Então, as necessidades educacionais especiais são conjunto de necessidades que exigem um apoio pedagógico diferenciado. Podem ser temporárias ou permanentes. Por exemplo, deficiência visual, uso do braille de recursos tecnológicos. Então, a gente tem alguns tiques, lembra dos tiques? A gente tem alguns tiques que a gente utiliza para trabalhar com a questão da deficiência visual, por exemplo. O TDAH, ele precisa de uma organização de rotina, reforço de atenção. Muitas vezes pode ser temporário, pode ser só até aquela criança se estruturar, depois a gente pode tirar esse objeto. Mas algumas vezes ele vai ser permanente, né? Superdotação, ou às vezes uma medicação ajusta e a gente já não precisa de muita coisa, né? A superdotação vai necessitar de qual necessidade educacional especial? Aquilo que a Jéssica falou, vai precisar enriquecer esse currículo. Então, isso acontece muito na pré-escola. Eu tenho um aluno, a gente tem um aluno de 3 anos que ele já é alfabetizado, ele lê, escreve, barará. E aí ele está no maternal. Ele já dominou o currículo do maternal. O que é o papel do professor nesse caso? É suplementar esse ensino e ir avançando até onde ele não saiba. Então, ele não sabe, sei lá, sílabas complexas, a gente vai até lá, a gente vai ver onde ele está nesse processo de ensino e a gente vai suplementar para essa criança, a gente vai tirar daquele contexto também da turma dela, né? Isso também é papel do professor, isso é um direito garantido na lei. Fundamental também? Sim. Não vi quem perguntou, mas sim. Adriana. Se ele tem altas habilidades e superdotação, a gente tem que levar o nível até... Aí o professor faz isso? Sim, o professor faz isso. Se vamos supor que seja uma questão mais específica, vamos supor, o aluno está lá no 5º ano e aí já entra ali nas habilidades diárias, mas aí pode trocar uma figurinha lá com o professor do Fundamental 2 para trazer recursos para essa criança aprender. Porque senão ele vai ficar entediado dentro da sala de aula. Imagine vocês, que já sabem tudo. Vocês já sabem tudo que eu estou falando, mas vocês têm que passar as 3 horas aqui sentados. Não faz sentido, né? Então essa criança precisa que o ensino seja de acordo com aquilo que ela já domina. E começa a apresentar comportamento, né? Sim, os pequenininhos principalmente, daí começa a bater, começa a ficar irritado, começa a sair fora do lugar, tem várias situações, né? Na lei de 2015, assegurado na LDB, ele fala do ensino colaborativo. É quando o professor de atendimento educacional especializado adentra o espaço de sala de aula, para pensar então em estratégias para esse docente, para aquela criança. E avançando. Então, assim, porque quando foi criado o atendimento educacional especializado, ele tem uma visão clínica. E aí as discussões, então, nesse campo, vai atualizando e vai pensar, então, desse profissional sair de sala, daquele espaço fechado, e vir para a sala de aula pensar em estratégias. E aí, como que isso vai acontecer? Porque ele é um profissional ativo nesse ambiente na escola. Por quê? Porque o professor vai transitar por todas as turmas. Quando ele não tiver com 38 atendimentos. Quando ele não tiver 38 atendimentos. Vamos lá, papel do professor. Planejamento pedagógico inclusivo, então o PEI, né? Plano de ensino individualizado, é papel do professor. Ele tem que constar como documento. Se a criança chegou, ele tem direito a esse documento. Pode ser que vocês trabalhem 30 anos na educação e ninguém peça. Mas se um dia alguém pedir, vocês vão ter que dar conta desse documento, né? Isso tem acontecido com mais frequência agora. Adaptação curricular e metodológica. Então, se adapta ao currículo, que é isso que a gente falou lá. A criança vai além, busca lá o que vai além do que ela já sabe. A criança sabe menos, a criança não sabe nada. Ela está lá no nível de maternal. Então, o que a gente vai adaptar de currículo para que essa criança aprenda, né? Para que essa passagem dela dentro da escola não seja vazia. Estratégias de ensino diversificadas. Então, quando a gente usa as TICs, são estratégias diversificadas. Sala de apoio, outras coisas que são necessárias de acordo com a individualidade de cada criança.
Avaliação flexível e processual. Então, a avaliação também tem que ser pensada, porque essa criança também precisa passar por um processo avaliativo, né? Hoje a rede já flexibiliza essa avaliação em forma de relatório. Então, os alunos que possuem laudo, eles têm direito à nota quantitativa ali, né, de números, e eles têm direito a mais um relatório que o professor tem que anexar no sistema. No estágio, por exemplo, os professores eles fazem a nota quantitativa e eu, professora 2, faço o relatório que vai para o sistema. No município, como quem ajuda o professor é um assistente que não ganha remuneração para isso, é o professor que tem que fazer essas duas etapas de avaliação. Então, ele tem a obrigação de colocar nota no sistema e mais a obrigação de fazer um relatório para esse aluno, tanto professor de área quanto professor regente. Gente, nenhum aluno é medido pelo quantitativo. Por que o município faz isso? Porque vamos lá chegar a promotoria e esse documento, sua mãe chega lá com o boletim escolar. Ele tirou 6 em tudo. O aluno não sabe nem ler. O que vai justificar que ele sabe ler? Que ele não sabe ler? Que ele não conseguiu consolidar esse processo de leitura escrita? O relatório. Por quê? Porque o professor, no mundo ideal, deveria registrar esse processo. Registrar na escrita. Porque a nota é o que o sistema pede. E esse processo, a questão processual dele, está garantida pela lei de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Isso vocês têm que saber. O PEI é assegurado, essa adaptação é assegurada tudo pela lei de 2015. Então, se uma mãe chega, meu aluno tirou 6, mas como? Não tem uma nota global para pessoa com deficiência. Isso não existe. O correto é avaliar a individualidade daquela criança. O que ele consegue. E não para dizer, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Não, ele está no processo de aprendizagem. Então, só deixa eu terminar de fechar aqui no raciocínio. Então, essa nota, ela é justificada através do parecer. Então, e aí entra o papel do supervisor. Ah, vamos reprovar. A criança com diagnóstico não reprova. Reprova. Ela também tem o direito de aprendizagem. Não é porque ela tem um diagnóstico que ela não pode reprovar. O papel do supervisor é acompanhar esse processo. Continua. Então, eu tenho como, né, trazendo para a prática ali, tem um aluno que ele fechou um laudo agora de deficiência intelectual. Então, tem, né, a mãe trouxe todo o documento ali e ela frisa bastante que o Ministério Público, ela está sendo orientada pelo Ministério Público. E o menino está no processo de alfabetização. Então, hoje ele está ali nível silábico, tem valor sonoro. E ele tem, né, e ele está avançando na questão do conhecimento, mas ele ainda não tem a nota que é para ele poder acompanhar o 3º ano, por exemplo. Hoje, ele não daria conta de acompanhar o 3º ano, porque ele não concretizou essa alfabetização. Mas existe lá o laudo dele, que está todo embasado e que ela frisa bastante, que tem, né, que ela vai para o Ministério Público. Por conta da reprovação? Por conta, já pensando em uma nota. Então, hoje foi muito importante a questão do relatório, porque até então a informação que eu tenho é que eu tenho que fechar uma nota, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz as 5 avaliações que a gente tem que fazer ali. Então, 5 avaliações eu fiz ele como auxiliar, fazendo, né,